dia. Pois é, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que transborda amor, mas também solidariedade, vida, porque você sabia que um gesto simples pode salvar a vida de bebês que lutam, por exemplo, para sobreviver em UTIs neonatais? Nós estamos falando da doação de leite materno, um verdadeiro ato de nobreza, mas esse cuidado não acolhe apenas os recém-nascidos, ele também abraça aquelas mamães que por tantos motivos não conseguem amamentar seus filhos e vivem a angústia desse momento. Então, para entender melhor como funciona essa rede de apoio e como você pode fazer parte dela, nós estamos recebendo aqui no nosso Jornal da Manhã a coordenadora do Banco de Leite de Araçatuba, a Gisiela Passarini. Gisiela, bom dia, tudo bem? Bom dia, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, falando para a nossa população. Realmente, doar leite é aquilo que você falou. Para mim, é o ato mais sublime de solidariedade que uma mãe pode fazer num momento tão especial da vida dela, que é o momento do puerpério, um momento tão difícil, e ela estar pensando aí no próximo, nos filhos de outras mães que não podem aí ser amamentados naquele momento. Pois é, de fato, um gesto de amor, de entrega, de generosidade, né? Um momento realmente, como você colocou, difícil às vezes para muitas mães, e algumas ainda estão ali pensando no próximo, né? Na outra mamãe. Agora, Gisele, como é que acontece o funcionamento do banco de leite aqui em Araçatuba? Por exemplo, as coletas acontecem no banco de leite, fora do banco de leite? Faz um panorama pra gente, por favor. Sim. Então, na verdade, assim, doar leite é o momento que a mãe acha que é essencial. Então, ela que sente o momento da extração. Então, seria muito complexo se a gente falasse para ela ir ao banco de leite para fazer a extração. Então, a extração acontece na residência dela, no momento que às vezes ela está amamentando, ou no momento que ela está sentindo aí as mamas muito cheias. Então, é o momento que ela sente para fazer a retirada. Então, a gente dá todo o suporte. Então, o Banco de Leite Humano de Araçatuba é um dos únicos bancos de leite que empresta a bombinha, é uma bombinha elétrica, né? Não é aquela bombinha manual. Então, isso também é uma facilidade que a gente tem para com a nossa doadora, né? É um carinho a mais que a gente oferece aí para a nossa doadora. Então, ela não precisa sair da casa dela para nada, nem para fazer a extração, nem para levar o leite até o banco de leite. Então, é sempre a equipe que está dentro da casa dela. Então, dando todo o suporte, dando as orientações, explicando para ela como ela faz tanto o armazenamento quanto a extração, e também a doadora que às vezes precisa fazer aí a coleta de sangue decorrente da doação, nós também fazemos aí essa coleta na residência dela. Ô Gisiela, e essa mamãe recebe essas orientações e depois ela consegue fazer sozinha na casa dela? Como é que funciona isso? Consegue sim. A extração, na verdade, ela é muito simples, e também a gente disponibiliza vários vídeos que a equipe gravou, caso ela tenha alguma dúvida, para ela retomar aí eu tô com uma dúvida de como montar a bombinha, eu tô com uma dúvida de como fazer o armazenamento. Então, a gente fez videozinhos curtos, de fácil acesso, de fácil entendimento, que se gerar alguma dúvida, ela tem esse material disponível para ela. E também a gente coloca ela no WhatsApp do Banco de Leite, e é um canal também que ela tem aberto aí com a equipe do Banco de Leite a qualquer hora aí do dia, para ela tirar as eventuais dúvidas. Muito bom. Agora, como é que deve ser feito o armazenamento desse leite nas casas dessas mamães, né? Depois que ele é retirado, ele tem um prazo de validade, né? Ele, mesmo se ele for congelado, ele tem esse prazo. Como é que funciona a questão do armazenamento? Isso, o armazenamento, então, todo leite para doação, ele é um leite que a gente fala que ele deve ser congelado. Então, ele não deve ser guardado na primeira prateleira da geladeira, nada. Para doação, tirou, vai ficar congelado. Então, esse leite, diferente do que a gente tem vivenciado aí, né? Então, a gente tem aí uma rede americana trabalhando contra essas datas que o Brasil coloca. Então, ele tem que ficar congelado por no máximo 14 dias. E aí, em 14 dias, ele tem que entrar para o processo de pasteurização,
que após pasteurizado ele tem uma validade aí de 6 meses. Então a gente segue a rede brasileira de banco de leite humano para todo esse prazo, para todo esse armazenamento, que é a maior rede de bancos de leite do mundo. Então o Brasil, ele é referência para o mundo todo dentro da... Quando a gente pensa em banco de leite, é o Brasil que é referência. Puxa, não sabia, que coisa Sim, boa. muito bom. Exportamos conhecimento, tecnologia para todo mundo. E o Brasil, ele tem a maior rede do mundo, é no Brasil. Puxa vida, olha que coisa, que notícia interessante, coisa boa para o nosso país, não é? Às vezes a gente não para pensar, não é? Mas, de fato, algo que realmente nós temos que nos orgulhar. Agora, ô Gisela, a mamãe vai fazer a extração do leite, vai congelar esse leite e aí uma equipe retira, faz a coleta nessas casas para levar até o banco de leite. Como é que funciona? Perfeito, isso mesmo. A gente divide a cidade por setores, por dia, né? Enfim. Então, aquela mãe, vamos supor aí a nossa doadora, a Ângela, um exemplo. E aí a gente combina com a Ângela que toda terça de manhã nós vamos estar passando na casa da Ângela. Então, isso nós fazemos com todas as nossas doadoras. Hoje nós temos aí aproximadamente de 80 a 90 doadoras mês. E aí ela recebe a visita do banco de leite semanalmente na residência dela, geralmente no mesmo período e no mesmo dia da semana. Então ela já sabe, olha, terça-feira de manhã alguém do banco de leite vai estar passando aqui. Sexta-feira à tarde alguém do banco de leite vai estar passando na minha casa. Isso facilita a comunicação, facilita também ela saber que a equipe vai estar na residência dela naquele dia. Então, como eu falei para vocês, ela não sai da casa dela para nada. Então, a gente precisa realmente tornar mais fácil esse ato de grande nobreza, né? Então, ela está lá com seus bebês pequenos, às vezes outros filhos, seus afazeres domésticos e ainda pensando aí na extração desse alimento, né? Enfim, esse bem mais precioso realmente que salva sim vidas de bebês prematuros que estão internados nas UTIs neonatais. Ah, essa é uma pergunta interessante, até eu ia colocar isso, porque nós já demos o caminho todo, né? Como é feita a extração, como deve ser feito o armazenamento, a coleta que o banco de leite faz, o que é feito após a coleta desse leite, o prazo de validade que ele passa a ter. Mas aí entra uma questão importante, para ele chegar até os bebês que precisam, às vezes, como você colocou, que estão internados em UTIs neonatais ou de mamães que não tiveram, né, não conseguiram ter o leite. Como é que é feita essa distribuição, Gisela? Joia. Então, olha só, esse leite, a gente recebe esse leite cru, né, que a gente chama ele, e aí ele passa por esse processo de pasteurização. Esse processo de pasteurização, ele garante, então, que esse leite chegue aos prematuros com uma eficiência e com uma qualidade essencial para esse prematuro. Então, se a gente pensar por que existe banco de leite, a primeira resposta é para atender prematuridade. Então, prioritariamente, nós distribuímos esses leites mediante prescrição médica ou mediante prescrição do nutricionista para os bebês que estão internados nas UTIs neonatais, ou seja, sempre a nossa prioridade é o prematuro. Então, às vezes, né, você citou, às vezes a mãe não consegue ter leite, mas se é um bebê a termo, ela não vai receber leite do banco de leite. Ah, ok. Por que isso? Porque nós não temos uma quantidade de leite suficiente para ofertar para todos os bebês que estão internados nos hospitais. Então, por isso, quem precisa mais? Um bebê a termo que nasceu com 3 quilos, 3,5 kg, ou um bebê que nasceu aí com 1 quilo, 1,5 kg, né? Enfim, então, a gente trabalha com ordem de prioridade. E quem define essa ordem não é o Banco de Leite de Araçatuba, é essa rede brasileira de bancos de leite humano. Muito bom. Ô, Gisela, quais são as propriedades que fazem do leite materno tão poderoso, né, para os bebês? E quais são os benefícios do leite materno para essas crianças? Olha, eu acho que assim, uma das coisas essenciais que o leite humano tem, primeiro, ele é vivo.
né? Então, é uma substância viva. Se eu fizer uma análise no microscópio, então, acho que tem até esses videozinhos rolando por aí. Então, eu coloco, por exemplo, uma bactéria. Esse leite, ele tem anticorpos que ele consegue, então, fazer a defesa do organismo. Olha que interessante. Então, eu acho que uma das coisas fundamentais são as imunoglobulinas e os anticorpos. Porque, gente, isso é importantíssimo. Quando a gente tem um bebê, né, ou quando esse bebê nasce, o sistema imunológico dele é como se fosse uma página em branco, ou seja, ele não tem ainda anticorpos. E o leite materno é o primeiro alimento que confere essa imunidade para esse bebê. Então, não é demais a gente falar que quando esse bebê está recebendo o leite, principalmente o colostro, ele está recebendo as primeiras vacinas. Por quê? Porque ele está recebendo aí um alimento riquíssimo em anticorpos. Então, isso confere aí uma melhora na imunidade, um melhor padrão aí de saúde desse bebê. E a gente também não é exagero falar que o leite é um alimento completo. Então, quem está recebendo leite materno, principalmente da sua mãe, que é um leite cru, que a gente fala. Então, ele está recebendo o melhor alimento, o padrão ouro de alimentação. E o leite materno deve ser o alimento dado ao bebê até que idade? Até que período da vida? Isso. Então, olha só, exclusivamente. Quando a gente fala exclusivamente, vovós de plantão, titias, tá? Quando a gente fala exclusivamente, nós estamos falando que esse bebê ele não precisa tomar água, que ele não precisa tomar chá, né? Ou seja, é exclusivo mesmo. Então, nós conseguimos, seres mamíferos, mamães, amamentar a sua prole, a sua cria, exclusivamente até os 6 meses completo. Então, a partir do 6º mês completo que nós vamos começar a introdução alimentar, mas esse leite, gente, eu posso amamentar o meu filho até quando eu e ele quisermos. Tá? Então, não existe nenhuma idade para desmame. O Ministério da Saúde fala que 6 meses exclusivo até 2 anos ou mais. Esse ou mais, quem vai definir é esse binômio. É a mãe e é o filho. Ô, Gesiela, você deixou um recado muito claro para as titias, para as vovós, né? Sobre a exclusividade do leite materno até os 6 meses de idade. Por quê? Existe muita questão em relação a isso? Já dá um chazinho, já dá um suquinho para a criança antes desse período? Pior que sim, principalmente a Araçatuba, que é uma cidade quente, né? E aí a gente tem essa rádio peão aí, né? Trabalhando aí contra a exclusividade do aleitamento materno. Então, a gente sabe que o início do aleitamento materno, quando eu começo a ofertar a mama para o bebê, é um leite mais rico em água, satisfaz a sede do bebê, né? E ao longo da mamada, esse leite ele vai se modificando, então esse leite fica mais gorduroso, e aí é onde esse bebê ganha peso, dorme por mais tempo. E aí a gente tem muita questão aí do dar o chá, né? Então o bebê às vezes está lá com gases, enfim, a avó, né, a tia quer dar chá. Então, quando a gente está dando chá para esse bebê, a gente está substituindo um leite completo por uma água açucarada, que também é totalmente contraindicado a introdução de açúcar aí nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Então, olha lá, de novo, hein? Quem está de plantão aí nos ouvindo, não precisa dar nada, basta o leite materno. Oferta mais vezes, né? Enfim, se é um dia aí que a gente está batendo aí 40 graus em Araçatuba, né? Para a gente saber se a quantidade de leite está sendo suficiente para esse bebê, se ele está hidratado. Alguém sabe aqui do estúdio me responder? Não sei. O que é o parâmetro? Não. Número de xixis. Então, olha só. Quando a gente dá o leite na mamadeira, a gente sabe, mamou 200 ml, mamou 150 ml. Quando está dando a mama, a gente não sabe quanto de leite está entrando. Então, o padrão ouro para saber se a quantidade de leite está sendo suficiente para esse bebê é número de xixi. Não é cocô, às vezes não é nem curva de peso necessariamente. Então, é número de xixis. Quantas vezes um bebê tem que fazer xixi nas 24 horas?
de 6, 7, 8 xixis. Se ele está fazendo esse número de xixis, significa que a amamentação está sendo joinha. Muito legal, muito bom. Agora, existe um ranking das maiores doadoras aqui da cidade? Gente, olha, pior não, né? Graças a Deus que tem. Na sexta-feira, né? Nessa última sexta-feira, a gente faz um evento de encerramento das ações de maio, que mês é o Maio Mundial de Doação de Leite Materno. E aí a gente homenageia, através dessas doadoras que foram recorde ou recorde, a gente homenageia todas as nossas doadoras, né? Então, não é porque elas doaram um número aí significativo que a gente precisa muito da doação de todas as nossas doadoras, seja 200 ml, seja 230 litros de leite, que a gente teve aí a nossa doadora recorde, Edneia Baff, um grande abraço para você. A gente queria ter você todos os anos doando no Banco de Leite Humano, né? Não só você, mas todas as nossas doadoras. Um grande abraço. A Edneia doou 230 litros? Em 11 meses de doação. Uau! Né? Ela superou o próprio recorde, que em 2019 ela foi a recorde das recordes também, que ela doou 170 litros. E agora ela superou o próprio recorde, 230 litros de leite. 230 com 170 nessas duas, dá 400 litros. Impressionante. Exatamente. E aí foi um evento maravilhoso, né? Um evento muito emocionante, que na pessoa tanto da Edneia quanto da Natália, que doou 95 litros, também foi uma das nossas doadoras. Uau. Aí, né? A gente agradece, homenageia, rende o tapete vermelho para todas as nossas doadoras. Um grande abraço a todas as doadoras do Banco de Leite Humano de Araçatuba. Excelente. Ô, Gisela, na semana passada saiu uma notícia de que a Fiocruz certificou o Banco de Leite Humano aqui de Araçatuba pela eficiência na gestão da informação. O que isso quer dizer? Isso. Então, olha só, a Fiocruz, na verdade, ela é uma entidade de maior renome, né? E aí ela está aí à frente de toda a rede brasileira de bancos de leite humano, não só brasileira, hoje a gente tem também a rede ibero-americana, enfim. E aí ela avalia essa eficiência e eficácia nos indicadores. Então, o que são esses indicadores? Então, um dos indicadores, né, que eu acho importante é o número de leite, o volume de leite que a gente capta, o volume de leite que a gente distribui, quantas doadoras nós temos, quantos receptores nós temos, quantas visitas domiciliares nós realizamos, a análise físico-química desse leite também. Então, esses indicadores que eles avaliam para, então, pontuar os bancos de leite quanto à eficiência e eficácia. Então, assim, né, não é novidade para a gente, graças a Deus, o Banco de Leite Humano de Araçatuba tem recebido essa certificação sempre acima de 90%, que é um padrão ouro, na verdade, todos os anos. Então, a gente recebeu, né, a gente estava em Ribeirão semana passada, e aí a gente teve a honra, na reunião, né, da rede paulista, nós recebemos aí essa certificação mais um ano, provando aí realmente que o Banco de Leite Humano de Araçatuba tem uma relevância dentro dessa rede tão grande que é essa rede brasileira de bancos de leite humano. Excelente, excelente, Gisela. A gente já está quase chegando aqui no finalzinho, mas eu queria deixar uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante, vai coroar tudo que nós falamos aqui durante a nossa entrevista. Existe um perfil de saúde exigido para que uma mãe possa ser uma doadora de leite humano, leite materno? Por exemplo, mulheres que tomam medicamentos contínuos, mulheres que fumam, elas podem doar leite? Olha, a rede é muito clara. Mães que gozem de boa saúde. Então, mães tabagistas não são mães que são elencadas para doação. Mães usuárias de drogas ilícitas, né, também. Mães que às vezes
faz uso de algumas medicações, vou dar um exemplo aqui clássico, carbonato de lítio. Então, elas não são elegíveis para doação, né? Mães portadoras de doenças infecto-contagiosas, sífilis, por exemplo, elas não são elegíveis para doação, mas elas podem amamentar os seus filhos. Mas assim, gente, se você tem leite sobrando, liga pra gente. E aí a gente vai passar todas as orientações, a gente vai fazer uma anamnese, um exame clínico e um exame aí laboratorial para ver se essa mulher ela pode ou não ser doadora. Perfeitamente. Tem que ligar para o banco de leite? Isso, é só ligar, gente. 3636-1175 ou 997-181654. Vocês tiram todas as suas dúvidas nesses 2 telefones e lembrem-se que vocês não precisam sair da sua residência para nada. Nós que iremos até a sua residência. Excelente! Eu conversei com a Gesiela Passarini, que é coordenadora do Banco de Leite aqui de Araçatuba. Gesiela, eu fiquei sabendo que você já veio algumas vezes aqui, né, ao Jornal da Manhã, hoje está aqui com a gente mais uma vez, mas eu tenho certeza que logo logo você volta, porque você explica muito bem e ficaram muitas perguntas que eu gostaria de fazer e que infelizmente não vai dar tempo de fazer, então acho que é um assunto que não se esgotou por aqui. Obrigado, viu? Nós que agradecemos, é sempre importante a parceria da mídia com o Banco de Leite Humano. Perfeito, uma ótima semana para você e parabéns mais uma vez pelo resultado alcançado e atestado pela Fiocruz em relação ao Banco de Leite Humano de Araçatuba. Obrigada. Muito bem, Jonathan Alves, 7 horas da manhã, 58 minutinhos. A nossa segunda-feira já terminou aqui no Jornal da Manhã. Mas começamos com chave de ouro aí, com junho, hein? certeza, incrível as informações. E a gente volta amanhã, é isso? Com certeza. Às 7 horas estamos aqui ao vivo, já esperando você ouvinte, hein? É isso aí, combinado. Amanhã às 7 da manhã estaremos por aqui e você também vai estar aqui na Jovem Pan Araçatuba 104.3 para conferir o nosso Jornal da Manhã. Uma excelente segunda-feira para você, viu? A gente se vê e se ouve amanhã. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.